O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Uma aluna se revolta contra a professora que não quis alterar a nota na prova. A adolescente furou o braço dela com uma caneta. Um aluno chuta a boca do outro por causa de um skate. A vítima teve deslocamento do maxilar. Uma estudante vítima de bullying virtual decide se vingar, tentando atingir a colega com um estilete. Um estudante de 15 anos é espancado por 3 integrantes de uma torcida organizada na saída da escola. Ele namorava uma garota que tinha um ex-namorado violento, o mandante da agressão. Um adolescente é assassinado a tiros a 500 metros da escola onde estudava. O motivo? Uma dívida com traficantes de drogas. Histórias reais que aconteceram na região de Curitiba. Um retrato da violência nas escolas. E esse é o tema do Em Tese de hoje. As histórias reais que você ouviu no início do programa estão na tese de doutorado do Luciano Blausius, que é o convidado do Em Tese de hoje. Olá, Luciano. Tudo bem, Aline? Tudo bem. Luciano, bom, eu queria iniciar te perguntando o seguinte. Aqueles relatos que a gente ouviu agora no início do programa, eles são relatos de policiais que fazem parte do batalhão que atua nas escolas, né? E eu queria entender por que você decidiu, na sua tese de doutorado, estudar justamente essas pessoas, esses policiais? Bem, eu sou policial militar também, né? E isso me levou a conhecer a realidade e saber que nós também precisamos desse olhar científico, né? Nós temos uma atividade bastante importante e ela precisa ser vista de uma maneira científica. Isso me levou já no mestrado a perceber alguns pontos importantes da formação policial e eu continuei isso no doutorado, voltando, né, a essa verificação da capacidade, da percepção e de como o nosso policial do Batalhão de Patrulha Militar Escolar Comunitária está preparado para atuar frente às demandas de violência das escolas. Agora, o que você percebeu, né, ao longo do tempo? Mudou essa percepção do policial e a atuação dele nesse contexto? Veja, a partir do momento que ele faz o curso de maneira específica para atuar na Patrulha Escolar Comunitária ou no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, ele se torna um pouco mais capacitado para esse público que ele vai atender. É claro que existem necessidades, existem alguns temas que precisam ter um enfoque maior na formação, mas ele já tem pelo menos um diferencial de compreender a situação que ele vai encontrar. Bom, Luciano, a gente vive hoje numa sociedade que é violenta, a violência faz parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, e essa violência ela também pula o muro da escola e faz parte dessa realidade, né? Como que você avalia essa situação? Veja, a escola está inserida na sociedade. Por ela ser uma instituição que compõe o nosso núcleo social, ela não tem como estar alheia à violência. A violência, ela sempre viveu com a humanidade, ela perpassa todas as instituições, todos os órgãos, todas as classes sociais e ela vai fazer parte, ela vai chegar até a escola. O que nós precisamos é de políticas públicas e de ações educativas efetivas que realmente façam com que a nossa criança, o nosso adolescente, o nosso jovem percebam esse cenário e possam agir de uma maneira a resolver os conflitos de maneira adequada e não se envolver nessas questões de violência, né, porque elas vão se apresentar para o jovem com toda certeza. Agora, nessa situação, de que maneira que você avalia que seria o papel ideal do policial que trabalha nesse contexto para realmente evitar esse tipo de situação de violência na escola? Como que é o papel ideal? Bom, o papel ideal é, primeiro, né, esse policial militar, ele conhecer esse processo da adolescência e saber que, assim, aquela mesma birra que a criança tinha para fazer alguma coisa vai se tornar na agressividade do nosso adolescente. Então ele tem que entender esse processo, ele tem que conhecer esse cenário, conhecer essa condição de desenvolvimento humano para que ele possa agir de uma maneira muito mais preventiva e educativa do que propriamente repressiva, né? A parte de repressão, a parte de intervenção já é o cenário do policial, ele já tem que atuar quando ela acontecer. Mas ele também pode ser um elemento educativo, né, que vai fazer com que essas situações elas possam ser percebidas pelo nosso
adolescente, pela nossa criança, e possa ser trabalhado de uma maneira diferente a esse envolvimento, né? Ele pode perceber e agir de uma maneira protagonista e evitar esse tipo de situação. Agora, falando quando essa situação acontece, né? No seu trabalho, você perguntou para os policiais que você entrevistou sobre situações que os impactaram de alguma forma, que eles presenciaram, e algumas delas eu citei agora no início do programa. E eu queria te perguntar, você enquanto pesquisador, quais foram os relatos ou qual foi o relato que mais te impactou de tudo aquilo que você ouviu sobre situações de violência nas escolas? Eu acho que não tem, na verdade, acho não, tenho certeza que não tem um único fato. Porque todos eles não deveriam nem chegar a acontecer. Mas são situações que estão presentes e que impactaram não só os policiais, mas a mim, enquanto pesquisador e também enquanto policial, pela gravidade da situação, né? Desde relatos, aquilo que pode parecer um simples bullying, né? E eu só coloco a palavra simples nesse momento para dizer que ele tem uma intensidade muito grande e tem que ser percebida dentro da escola, mas que o policial consegue perceber essas situações como algo muito grave à nossa sociedade. Então, esses relatos, essas situações, elas nos levam realmente a ver a necessidade da polícia e da atuação policial ser pensada de maneira científica, para que a gente possa realmente, cada vez mais, tornar essa atuação eficiente e eficaz. Eu não, realmente, pensando em todos eles agora, sim, é difícil de eleger um, porque todos eles mostram a vulnerabilidade social que se encontram, né, as nossas crianças e os nossos adolescentes. E isso, para mim, é o mais impactante. É saber que hoje, agora, nesse momento, as nossas crianças e os nossos adolescentes estão vulneráveis a situações como droga, como violência, como bullying e tantas outras que perpassam o ambiente escolar. Agora, teve uma das situações que eu li na sua tese de duas garotas que haviam brigado na escola, se agredido fisicamente, e quando elas foram levadas até a diretoria, a coordenação, com a presença do policial que trabalhava ali naquela região, uma das famílias disse como que você apanhou daquela menininha, né? De que maneira que a família acaba influenciando nesse processo de violência e às vezes até de incitação à violência? Veja, esse relato foi um relato bastante forte porque mostra que a falha justamente nesse preparo do ser humano para a cidadania. Porque uma família que, ao invés de pensar assim, por que você fez isso? Né? Pensa, como é que você apanhou dela? A gente tem que parar e olhar e ver o que está acontecendo, o que nós podemos fazer. A família ela é muito importante nesse processo, né? Não só a família, vamos dizer assim, sanguínea, mas a família afetiva que essa pessoa tenha. Esse processo é muito importante, essa convivência num ambiente onde faça com que a criança perceba a violência e não se envolva por ela, é muito importante. Então, a família, nesse momento, ela tem um papel fundamental para exercer essa responsabilidade social de construção da cidadania dos nossos jovens também. Bom, a gente separou mais alguns depoimentos dos policiais do Batalhão de Polícia Militar Escolar Comunitária falando sobre a violência escolar. Acompanhe. A discussão tinha começado na aula de educação física. O professor separou, conversou com os dois e ficou tudo acertado. Quando eles saíram da escola e cada um ia para sua casa, o que tinha provocado na aula foi até o outro e deu um soco nas costas do outro, fazendo com que ele caísse. Segundo a aluna, ela levou a tesoura vários dias, mas somente usou para cortar o cabelo da outra quando ela foi com o cabelo amarrado. Assim ficou mais fácil. Os casos mais frequentes atendidos por mim são de desrespeito de aluno com professor e de professor com aluno. Brigas entre alunos com resultado de lesão corporal leve, bem como resultados agravados, como lesão corporal grave, uma perna quebrada, em que o fato tomou proporções junto ao Conselho Tutelar e o Ministério Público. Bom, Luciano, eu notei, né, na sua tese, você também percebeu isso enquanto pesquisador e apontou isso no seu trabalho, que é cada vez maior o número de garotas que se envolvem em episódios de violência nas escolas. Como que você analisa essa questão? Veja, isso é muito preocupante, né? Não só pelo gênero, mas pela própria incidência da violência. Então, aquela antiga discussão que as meninas faziam, hoje elas estão indo para briga mesmo, para agressão física, né? Puxam cabelo, jogam as outras no chão e realmente essa incidência ela tem sido
mais percebida pelo contexto e pelos atores sociais da escola. Isso faz com que a gente tenha que começar a pensar de uma maneira assim, o que nós temos que fazer para que essa violência entre as meninas não aconteça. E geralmente é por bullying, por namorados, por questões de internet, né, que elas acabam primeiro se agredindo virtualmente e depois parte para uma agressão real. Mas é preocupante porque vários policiais, né, como você percebeu ali na tese, eles relatam essa incidência de agressões entre as meninas, né? Uma delas, inclusive, levando estilete, levando soco inglês. Cortando o cabelo da outra. Cortando o cabelo da outra, né? Então, assim, o atingir o físico da outra de uma maneira que realmente seja... Elas não estão preocupadas com a ação, elas estão preocupadas com o resultado. E isso é muito preocupante e instigante para a comunidade científica realmente ver que há necessidade de se pesquisar de forma mais detalhada esse ponto. Agora a gente percebe também, principalmente com aquilo que chega ao noticiário, que esses jovens desenvolveram o hábito de gravar essas agressões e depois publicá-las na internet. Parece que é uma forma de humilhar ainda mais aquela vítima, né? Por que isso acontece? Então, isso é também algo que chama muita atenção pelo fato de que dificilmente você vê um deles que vá separar a briga. Não, eles incentivam a briga, eles querem realmente que sejam meninos ou sejam meninas, realmente vão disputar ou acertar essa discordância na agressão física, e é um prazer para eles, na verdade, colocar aquela gravação na internet, como se fosse uma espécie de prêmio aquilo, né? Então, a gente tem que entender que essa adolescência é um processo, que eles estão ali se encontrando no mundo, mas cabe à educação informal nesse momento, tanto pela escola quanto pela família, de mostrar que esse ato não é adequado, né? Que a internet é uma ferramenta importantíssima, mas que ela tem que ser usada de uma maneira diferente do que ela vem sendo usada quando aparecem vídeos como esses. No próximo bloco, nós vamos falar especificamente sobre a questão das drogas nesse contexto da violência escolar. Voltamos já. As brigas, o álcool e as drogas complicam tudo, ainda mais quando os amigos também colaboram para isso. Por isso, a preocupação com os amigos. O duro não é o que eles fazem na escola, é o que eles fazem quando saem de lá. Daí, eles mostram se estão preparados ou não. A violência escolar está relacionada muitas vezes com o convívio do aluno fora da escola, na comunidade onde ele vive. Exemplo que o mesmo tem com brigas, tráfico de drogas e assassinatos. O aluno em situação de diferença com outros alunos e até com professores, por muitas vezes, resolve tratar com agressividade e ameaças. Acabamos de ouvir relatos de policiais que trabalham no Batalhão de Polícia Militar Escolar Comunitária. Eles falam sobre a relação frequente entre violência escolar e as drogas. Eu recebo o Luciano Blasius, que estudou este tema no doutorado em Educação aqui na UFPR e que também é policial militar. Bom, Luciano, eu queria que você me contasse, afinal de contas, como que funciona essa relação entre drogas e violência escolar? Realmente é algo que tem tudo a ver? Tem tudo a ver, sim. Veja, na verdade, as drogas foi a primeira porta de entrada minha para começar a me aprofundar nos meus estudos. Eu fiz o curso de instrutor do ProEd aqui no ano de 2000, né, eu dei aula para as crianças, eu fiz questão de ir em salas de aula, tanto da periferia quanto de colégios particulares, para eu ver se teria alguma diferença, e o que eu percebi é que o que muda é a droga, mas o comportamento ele sempre é o mesmo, né? Então, enquanto o menino da periferia vai estar tomando um refrigerante de marca genérica com álcool, muitas vezes, quem tem uma classe social diferenciada, ele vai estar tomando um refrigerante de marca com um uísque importado 12 anos, mas o comportamento de fuga dessa realidade é o mesmo. Então, as drogas, elas fazem também parte... Não existiu civilização que não tenha convivido com as drogas até hoje. Nós temos sim que aprender a saber qual é o limite desse uso, para que ele não se torne um abuso,
né, tanto das drogas legais quanto das drogas ilegais. O que a gente quer dizer com isso? Que na escola é muito fácil hoje em dia para uma criança ou um adolescente ter acesso às drogas. E quando a gente fala em droga, muitas pessoas pensam assim, maconha, cocaína. Não, o que a gente está falando é algo que está muito mais próximo. É o cigarro, é a bebida alcoólica, porque através delas, elas começam a experimentação. E essa experimentação tem ocorrido cada vez mais cedo, né? E isso tem, no universo dos alunos, no universo do adolescente, tem uma questão voltada para a autonomia, para a liberdade, para, né, essa busca do eu. E muitas ultrapassar vezes, limites, ultrapassar limites, exatamente, ultrapassar limites, mostrar que eu posso usar e não vai acontecer nada comigo, né, a crença de que eu sou inatingível. E isso é preocupante, porque aí começam os atos de violência, desde a violência ao incentivo ao uso. Você tem que usar porque você não usa porque você é filhinho de mamãe, filhinho de papai, essas coisas todas, que começam com atos de incivilidade e muitas vezes vão chegar às violências extremas. Não é um fato desconhecido que as drogas hoje, elas perpassam a nossa sociedade de uma maneira que requer a nossa atenção, tanto das autoridades policiais quanto da escola, no sentido de educar e preparar para que não exista o consumo da droga e os atos de violência decorrentes dela. Queria que você contasse um pouquinho melhor para a gente o que é o PROERD, como que ele funciona. O PROERD é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência. Ele funciona hoje no Brasil inteiro. Ele é um programa em que o policial vai até as escolas, ele faz 10 sessões, né, falando não com o enfoque das drogas, mas preparando as crianças de 9, 10 anos de idade para o universo que elas vão encontrar, né? Então, assim, a gente tira o enfoque da droga e a gente fala sobre prevenção, a gente fala sobre alternativas, a gente coloca para eles hoje a resolução de problemas, então apresenta para eles um problema relacionado às drogas e eles vão ter que chegar a algumas soluções. Então eles aprendem a dizer não, eles aprendem as ofertas, eles aprendem as pressões que eles vão sofrer e isso faz com que eles se sintam mais preparados a enfrentar a essa situação que com certeza vai chegar para eles, né? E o programa ele é muito importante porque ele trabalha as questões preventivas e educativas de drogas e de violência. Esse policial vai até a escola, ele desenvolve um programa de 10 sessões, tem uma formatura final, isso cria um vínculo, isso mostra para a criança, né, deixa ela mais preparada para a adolescência que ela vai enfrentar. Bom, aqui o Luciano acabou de falar como que a Polícia Militar trabalha essa questão da droga. A nossa equipe de reportagem procurou saber qual a relação do adolescente com a droga também a partir de um outro ponto de vista. Nós visitamos uma das delegadas da Divisão Estadual de Narcóticos. Acompanhe a entrevista. O vício em drogas começa na inconsequência do usuário. Pensando que pode decidir quando e quanto consome, o dependente se torna cada vez mais controlado pela droga. Essa realidade é comum entre os jovens. Crianças de 13, 14 e até 10 anos têm o primeiro contato com entorpecentes nas escolas. Muitas vezes bares ao redor ali da escola, alguns bares que ficam ao redor, onde a gente percebe a presença dos traficantes ali, fornecendo ali a droga para esses estudantes que frequentam esses bares ali ao redor, ou na saída mesmo do colégio, na entrada do colégio, assim, traficantes que ficam oportunamente ali na saída ou na entrada do colégio fornecendo essa droga. Só neste ano, a Divisão Estadual de Narcóticos, a DENARC, prendeu 15 traficantes ao redor de escolas em Curitiba. O problema não é exclusivo das escolas públicas. O uso de entorpecentes, especialmente a maconha, também é comum em instituições privadas. Os pais têm papel importante na prevenção. O pai tem que cuidar, por exemplo, se o adolescente está consumindo maconha, ele pode estar com os olhos mais vermelhos, ele pode ter um comportamento mais preguiçoso, mais sonolento, um excesso de fome, o cheiro que ele está. Então, essas mudanças de comportamento e sempre uma atenção às amizades do filho, conversar com os professores para ver se está tendo alguma alteração de comportamento, com quem ele está andando. Além da repressão, a DENARC também realiza ações de educação. Por meio de palestras, a divisão procura mostrar aos jovens que um momento de suposto lazer pode se tornar um vício e trazer graves consequências. Embora ele não cause a dependência física, como é o crack, que a pessoa fica, né, fisicamente abalada, ele se torna psicologicamente dependente da maconha. Se ele pesquisar isso, ele vai perceber isso.
E acho que ninguém quer se tornar uma pessoa que tem que ir para trabalhar fumar maconha, para estudar fumar maconha, e é isso que a gente percebe inevitavelmente que acaba ocorrendo, ela causa toda essa dependência psicológica. Bom, Luciano, ela contou ali que realmente o traficante de drogas, né, as drogas que você falou no início, que muitas vezes são aquelas que a gente primeiro imagina, como maconha, cocaína, o próprio crack, esses traficantes, eles agem realmente na porta das escolas. De que maneira que os pais, que os próprios estudantes, enfim, que a comunidade pode combater esse tipo de problema? Na verdade, sempre é um olhar diferenciado para cada situação. A partir do momento que existe a oferta para a criança, para o adolescente, ele tem que saber que ele tem que ter a noção clara de dizer que ele não precisa daquilo, né? Os pais devem ficar atentos porque, assim, com relação a amizades, com relação à mudança de comportamento, a troca do dia pela noite, né? Então, não é um único fator, mas, assim, o que está acontecendo, lembrar que a criança vai passar pelo processo da adolescência, mas o que está acontecendo, e nesse momento eu tenho que ser o melhor amigo do meu filho, da minha filha. Eu tenho que conhecer as amizades, saber que ele está passando por um processo de independência, mas dar a ele a condição de ser cidadão. Então, a família é muito importante nesse momento para que ela seja o suporte necessário para as adversidades que esse adolescente vai encontrar. E a escola tem o seu papel fundamental de preparar ele para a sociedade também. Então, é dizer que a droga existe, junto com o PROERD, ou mesmo que ele não aconteça na sua escola, mas de fazer campanhas que previnam essa criança para a situação que ela vai encontrar, né? Que mostre para ele a realidade, que mostre a condição da oferta, a disponibilidade da droga, do traficante, como, né, foi apresentado pela delegada, e que ele esteja preparado para sair dessa situação. Agora, Luciano, você percebe que a escola faz esse papel? Ou, como você disse agora há pouco, a escola está mais preocupada com o conteúdo em si e se esquece um pouco dessas outras questões que também é um preparo para a vida, como saber lidar com essas questões, né? Como que você avalia? Eu acredito que tem situações diferentes. Algumas escolas estão potencializando o seu aluno para isso, alguns professores têm iniciativas individuais, mas ele deveria ser um pensamento, uma política pública, né? Não uma política de Estado, nem uma política de governo, mas uma política pública permanente que realmente preparasse, né? Eu me atrevo a dizer que hoje o grande problema que nós enfrentamos de saúde pública no Brasil talvez seja as drogas. Está aí o crack que não nos deixa mentir, com as cracolândias espalhadas pelo Brasil inteiro, em cidades muitas vezes de 20, 15 mil habitantes, onde você já tem a inserção dessa droga. Então, é importantíssimo que a gente faça, além das campanhas de saúde, de dengue e de outras, né, como acontece, fale das drogas. As drogas, elas estão aí. A gente não pode fechar os olhos para ela e imaginar que o nosso filho ou o nosso adolescente próximo a nós não vai se apresentar a ela. Então, a escola, ela é fundamental nesse momento para que ela realmente pense. E quando a gente fala em prevenir as drogas, não é falar da droga, né? É incrível isso, mas tem muitas campanhas que dizem assim, não use drogas. E isso é muito ruim, porque se a gente parar para pensar na frase, ela leva a uma indução ao uso. É a mesma coisa que eu falar para você assim, não pense numa casa amarela. Já pensei. Já pensou. Quando a gente faz campanhas desse tipo, infelizmente, até muitas vezes por falta de conhecimento, então ao invés de falar assim, não use drogas, vamos pensar assim, valorize a vida, né? Tira o foco da droga. A gente se preocupa muito com ela. Não, ela vai conviver. Vamos valorizar outras coisas. Vamos mostrar que existe esporte, cultura, lazer, enfim, diversas alternativas, mas não o uso da droga. Agora, muita gente também pensa que a questão da droga é um problema de quem é viciado e da família do viciado. Mas, na verdade, a droga está no fundo de muito daquilo que a gente vê na sociedade hoje, da violência, dos assaltos, dos assassinatos. Sim. Se você pensar de uma forma bem prática no trânsito, né? Olha o índice de acidentes que nós temos, o índice de ocorrências policiais que geram em razão da droga, de violência familiar, de violência residencial em razão do uso das drogas. E eu não vou nem falar de outras drogas, eu vou falar do álcool precisamente, né? Tem gente que não consegue fazer uma festa se não tiver uma cervejinha. E isso é muito ruim, porque aí a gente está valorizando a cerveja e não o momento, né? Então, assim,
A gente tem que pensar nessa prevenção dentro de casa. O trabalho do Luciano, é claro, não é o único que fala sobre essa temática do jovem, da droga e etc. A editora da Universidade, da UFPR, lançou mais uma edição de uma intensa pesquisa que estudou os jovens de Curitiba a partir de vários aspectos, inclusive a escola e as drogas. Homens e mulheres têm os mesmos direitos? Tem, E eles podem frequentar os mesmos lugares? com certeza. E você acha que homossexuais e heterossexuais também têm os mesmos direitos? Sim, são cidadãos. Creio que nós vivemos num país democrático, né, e livre, e creio que são os mesmos direitos para homens e mulheres. Em relação à homossexualidade, você acha que homossexuais e heterossexuais também têm os mesmos direitos? Fora o preconceito, hoje na nossa sociedade, creio que sim. Foi justamente para entender o que os jovens curitibanos pensam sobre estas e outras questões que um grupo de professores da UFPR, em parceria com a Unesco, realizou uma pesquisa. Os resultados foram surpreendentes e preocupantes. O grupo aplicou um total de 1.300 questionários em jovens de 14 a 24 anos. Além da pesquisa quantitativa, também foram feitas entrevistas em grupos focais de professores, pais, policiais e jovens de diferentes realidades. Os resultados foram publicados em livro pela primeira vez em 2000. A editora UFPR lançou a segunda edição da obra em 2007. A sociedade brasileira é uma sociedade extremamente violenta e ela não lida com a violência no sentido de criar espaços assim efetivos de participação, de comunicação das pessoas que são diferentes, que elas possam se reconhecer, né, nos outros. A mesma metodologia foi aplicada em duas outras cidades brasileiras, Fortaleza e Rio de Janeiro. De acordo com a pesquisadora, o que chama a atenção em Curitiba é a diferença entre os discursos da população e suas atitudes no cotidiano. Eu aceito, não, todos têm direitos à igualdade. Se meu filho for homossexual, não. Não, minha filha lésbica, nem pensar. É assim. A pesquisa revelou ainda que a mistura de elementos de exclusão velada se soma à valorização do consumo. Só é considerado cidadão aquele que pode comprar. Para a professora, o panorama mudou pouco da época em que a pesquisa foi feita para os dias atuais. Então, se uma mulher branca, de classe média, morta, né, vamos pensar eu aqui, né, euzinha aqui, estou aqui, se eu sou morta, acontece alguma coisa comigo, há uma comoção. Se uma pessoa que está aqui do lado, né, se uma outra mulher negra, já tem uma coisa diferente. Se é um homem negro, já é menos ainda, é mais um da estatística. Você encontra o livro Os Jovens de Curitiba, Esperanças e Desencantos no site da editora UFPR e nas livrarias dos campi da Reitoria e do Centro Politécnico. Bom, Luciano, para encerrar aqui a nossa conversa no estúdio, eu queria te perguntar de que maneira que você percebe que esse teu trabalho de doutorado, que pesquisou a fundo, de maneira científica, essa relação da violência escolar e do policial que trabalha nesse contexto, de que maneira que essa sua pesquisa auxilia a compreender esse contexto e a melhorar esse contexto? Quando a gente fala de violência escolar, e aí se inserem as drogas, nós temos que ter claramente que assim, o profissional que vai trabalhar com essa temática tem que estar preparado para tudo que ele vai encontrar. Né? Ele tem que estar preparado, ele tem que ser resiliente para ele encontrar essa situação, ver que ela é uma adversidade e saber que maneira agir. Então, ela mostra que os nossos profissionais, eles precisam ser melhor trabalhados para algumas temáticas. Essa é a importância da pesquisa no meu ponto de vista, sabe? Porque eu consegui mostrar cientificamente que, assim, ele está parcialmente preparado e nós precisamos dar uma atenção maior para que a qualidade do serviço prestado por esse policial seja ainda melhor para a sociedade, mas principalmente para ele. Porque muitas vezes a gente pensa no policial enquanto um único agente que atende a sociedade e não se preocupa com ele ser humano, como aquilo impactou a ele, né? E a hora que ele tira a farda, por mais que o coração dele continue a bater fardado, como a gente diz, mas ele é um ser humano, e aí começam os conflitos. Então nós temos que preparar ele para que ele entenda esses conflitos e não só pense como policial, mas também como ser humano no sentido de se conhecer e saber o seu limite.
Bom, Luciano, eu agradeço imensamente sua participação e te parabenizo pelo trabalho e pela importância dele para a sociedade. Obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. O Em Tese de hoje falou sobre violência escolar, tema da tese do Luciano Blasius. Se você quiser ler o trabalho completo, é só acessar o banco de teses da UFPR, no endereço que aparece aí na sua tela. Se você gostou deste programa, dá para assistir novamente. A nossa programação completa e todos os Em Tese estão disponíveis no site da UFPR TV ou nas nossas redes sociais. Até a próxima!